E aí galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui, ó, conversa com o João Moura, hein? Olha só que pompa. Beijo do João pra vocês. Sentiu a analogia? O espaço que nós estamos aqui é uma cópia perfeita. Quase que isso, né? Galera, olha só, a conversa com o João Moura hoje é um amigaço nosso, inclusive aqui em off, pré-conversa, colocou que foi direcionado a biomecânica a partir do TEF, hein? A partir da série Cinesiologia Vetorial, Ted? Cinesiologia Vetorial. Ted, muito obrigado, menino Ted Barros aqui conosco hoje. Obrigadão, cara, pela presença. Estamos aqui em Salvador, Bahia, e aí vamos sair logo mais na sequência para jantar aqui com o Ted. A sua esposa, mostra lá, nós estamos aqui. É, isso aí, olha lá, mostra a bagunça. Não, a bagunça não mostra, por favor, a bagunça não. Depois a gente diz. Galera, olha só. Não, mas aqui é bem natural mesmo, pra galera ver que tem bagunça no quarto, nós estamos no quarto de hotel, nós vamos sair para jantar. E aí eu chamei o Ted, pô, vamos subir lá no quarto do hotel, vamos fazer uma conversa com o João Moura aí, uma entrevistinha com o Ted. Ted, então quer dizer que é real essa colocação que tu era mais da fisiologia e foi direcionado um pouquinho ali pelos vídeos do Treino Foco? Real. Aí eu estudava muito fisiologia, né? E foi justamente no quadro Cinesiologia Vetorial, há muito tempo atrás, não é que eu seja velho, é que... Ano que vem a gente faz, que a galera não nos ouça aí, ó, é 10 anos no ar, uma década, cara, ano que vem. Pois é, então a Cinesiologia Vetorial ela me deu um lastro, assim, um start para muita coisa da biomecânica. E eu fiz, cara, isso me explica muita coisa da prática clínica da musculação, né? Eu sou professor de educação física, sou professor universitário, mas sou personal trainer também, eu estou o dia todo lá na prática diária, estou na labuta lá, né? E isso me deu uma resposta muito grande, a biomecânica me deu uma resposta muito grande à minha prática cotidiana. E, velho, tu foi o grande responsável por isso. Que legal, cara. Fico muito contente, já falei isso pro Ted, em nome da equipe Treino Foco, né, galera? Porque você sabe que, embora eu esteja aqui, o Caio está atrás das câmeras, depois o Jefferson está editando, tem o menino Gabriel lá, que é o cara que pensa o Treino Foco com as mídias, então é toda uma equipe, né? Eu fico mais aqui na frente, aqui botando a cara a tapa, mas é uma galera que está por trás. E, então eu falo em nome da equipe, sabe, Ted? É muito legal para a gente saber que o profissional do teu status hoje, né, do teu gabarito, teve um direcionamento, uma contribuição, um start a partir dos vídeos do Treino Foco. Para nós é uma alegria muito grande, cara. Com certeza. E a contribuição de vocês, assim, a proposta do Treino Foco é uma proposta muito interessante. A questão de você levar o conhecimento para o pessoal de educação física, para a galera de educação física, que a gente fica brincando essa informação de graça, né? Para a gente crescer a área como um todo, é fantástico, velho, é muito... E a gente agradece vocês, assim, é muito... E para mim, esse momento aqui de a gente estar trocando essa ideia, é sem palavras, é fenomenal. É legal. Quando eu encontrei o Ted aqui no hall do hotel, eu falei, pô, prazer te conhecer presencialmente, porque virtualmente a gente já se conhece, já bate papo. Como muita gente que acompanha nós aqui no YouTube, né, nos conhece e estão vindo amanhã, a gente vai dar um curso, dia 21 de novembro, a gente vai dar um curso aqui em Salvador, e a grande maioria, se não todos, Ted, que vão estar amanhã lá, são pessoal que já nos conhece há algum tempo, e os caras querem nos ver presencialmente, querem acompanhar, né? Queria ver o Caio também sofrendo nos exercícios, mas não vai ser. O menino Kaique, que vai ser amanhã o sofredor, que é um cara que acompanha o Treino Foco há tempo. Então, para nós, é muito boa essas viagens para conhecer, assim, ó, tete a tete, frente a frente vocês, né, cara? Isso é muito legal. Ela proporciona muito isso, né? A gente já participou de 2 congressos juntos, né? O Congresso de Biomecânica. Isso. E foi aí que a gente estreitou mais esse laço, a gente ficou trocando a ideia. Rola essa coisa de muita gente, às vezes a gente está viajando, né, amor? E aí uma galera tá me encontrando em outro lugar, em outro estado. E aí, professor Ted e tal, pô, eu te sigo, eu te acompanho. É muito legal essa coisa que a rede social, que a internet, ela proporciona essa troca de conhecimento. Ela aproxima quem está distante, né, cara? Se a gente pensar Santa Catarina, onde nós residimos hoje, né, onde é a base do Treino Foco, em Blumenau, e agora Salvador, pô, tem pessoas aqui, tipo o Kaique, que é de Petrolina, que vai estar amanhã, que é o cobaia aí da eletromiografia amanhã. Pô, é um cara que eu já trato como se fosse meu irmão, assim, porque é tanto convívio virtual que tu acaba gerando uma intimidade mesmo. Mas nada substitui o presencial e isso aí é legal. Até que a gente podia começar falando aí das tuas atividades. Cara, tu milita aí na área da avaliação postural, que o Ted vai receber um livro autografado meu aí, logo vocês vão ver aqui durante a gravação. Mas, cara, por exemplo, meu livro aqui ele não trata de cadeias musculares, né?
aquela parte miofacial das conexões, tu trabalha muito pelo Thomas Myers, com aquela proposta, né? Por aí. O Myers, ele explicou muita coisa assim legal para minha forma de trabalho, que às vezes, sei lá, a gente identificava a questão da biofotogrametria, da cinematografia, né? Ele explica algumas questões, mas a questão de avaliação, como você encontrar, mas a questão dos trios anatômicos, ele explica muito de repente a própria origem dessas disfunções, né? E como eu recebo muitas pessoas na minha prática, lá no meu personal, que são pessoas que têm patologias ortopédicas e tal, que têm essas questões, na maioria das vezes elas sempre acontecem com essas perspectivas, né? E aí quando a gente vai encontrar, às vezes, o cara que tem um processo escoliótico, que está com dores nessas regiões aí adjacentes à coluna, mas às vezes a gente vai encontrar que a causa dessa disfunção, desse desequilíbrio, quando ele vem se tratando de algo comportamental funcional, né, ele de repente está atrelado a uma hiperatividade, um encurtamento no adutor, ou então um desligamento do arco longitudinal. Então é uma viagem, assim, é uma mágica que você fala, cara, como é que a tua lombar vai ter uma responsividade, já que a origem da questão está lá embaixo? E o Thomas, ele explicou muito isso, de que forma a gente se conecta através de rotas miofaciais para você conseguir trabalhar. Então, você encontrando o foco da coisa, é possível você resolver aquele problema que está instaurado e atribuir, na verdade, dar aquilo que o meu aluno está procurando, que é de repente a diminuição do quadro de dor, é a melhoria da funcionalidade dele. E aí que é muito legal, né? Que é bem importante isso. Esse lance das rotas miofaciais é muito louco, né, Ted? Porque tu tá, às vezes, atuando numa ponta para resolver a outra ponta lá do corpo do cara. Tu atua presencialmente online com a avaliação postural? Sim, então, uma pergunta e uma curiosidade minha. Cara, assim, comparando presencial com online, tu acredita, tu tem experiência, o que tu vê no teu trabalho? Tu consegue fazer um trabalho tão bom quanto no online, dessa questão cognitiva postural, quanto no presencial? Hoje, João, eu tenho alunos de consultoria online em 10 países, cara. Eu me orgulho muito de dizer isso. E a base de diretriz é justamente o processo de avaliação postural funcional. Eu desenvolvi alguns protocolos que me deram base para eu poder fazer essa avaliação. E assim, até na minha rede social eu já mostrei assim pra galera como quadros de escoliose funcional eles são melhorados e tipo, o meu aluno tá lá nos Estados Unidos, cara, eu não tenho contato, o meu contato é zero com ele. E aí a gente vai fazendo algumas coisas. Se você perguntar pra mim, obviamente que o presencial, ele nunca vai assumir um lugar de equidade com o virtual, né, com o online, até mesmo porque a gente faz um planejamento de aula. Tipo, você deve passar muito por isso. Você planeja a tua aula lá na faculdade, no personal, sei lá, enfim. E aí, de repente, você vê que aquilo ali não deu muito certo, você consegue adaptar com mais facilidade. No virtual, no online, isso já é um pouco mais complicado. Mas dá para fazer, tu consegue ter bons resultados com online. Sim, com certeza. Não é, digamos assim, a mesma precisão, fidedignidade, sei lá como nós vamos chamar, do que o presencial, mas é possível fazer um bom trabalho online também. Com certeza. Tem um amigo meu que ele é ortopedista que ele brinca assim, ó, que você só consegue achar algo que você procura. Então, no final das contas, é mais ou menos isso, que a avaliação postural, funcional, o que é baseado nesse princípio da biotensibilidade que o Myers ele propõe, quando você os modelos que você faz para o teu processo avaliativo, e não precisa ser necessariamente um movement screen, algo mais complexo, mas até situações do próprio cotidiano, no simples agachamento, por exemplo, você consegue fazer uma leitura funcional do teu aluno, num exercício com uma elevação pélvica, você consegue fazer no stiff, você consegue fazer, eu costumo dizer que o movimento ele fala, né? Então basta você fazer essa leitura e você identifica, por exemplo, quais são os padrões de funcionalidade que estão alterados, essas questões. Então você consegue fazer as adequações em cima do teu treino, dos teus estímulos que você dá ali no ambiente da academia, para você devolver o equilíbrio tensional dessas características e dar ao teu aluno os resultados que ele quer. Seja ele estético, porque é impossível a gente não conseguir atribuir estética sem funcionalidade, não tem como. Idem também para a parte de diminuição de quadro de dores e também a parte de rendimento. Ela é totalmente indissociável, esses resultados que o teu aluno procura com essa parte que a gente está falando aqui. Ted, olha só, tu falou aí da parte funcional, né, cara? E aí tu falou o movimento fala, né? Um agachamento, tu avalia.
E é uma coisa que eu coloco muito assim, às vezes o pessoal está muito preocupado assim, vou avaliar. Aí a galera limita muito, e eu vejo como uma limitação, e olha que eu tenho livros nesse sentido. Vou fazer um merchan agora, galera, hein? Momento merchan aqui do vídeo. Pô, eu tenho um livro na área de antropometria. Então eu seria o cara a dizer, pô, sem isso aqui a avaliação não funciona. Pô, a avaliação pode ser feita sem uma avaliação antropométrica? Pode. Vai depender qual é a demanda que o meu cliente tem e o que eu quero avaliar. E aí o TED está colocando um dado importante que é observar o movimento já na execução, eu já consigo ter informações extremamente úteis que subsidiam a minha avaliação funcional dele. Ted, eu te pergunto, por exemplo, cinetrografia, que é o que eu abordo aqui no livro, ou a própria barifotogrametria, tu usa o recurso da avaliação postural estática associado à funcional, que ela é dinâmica, e aí faz um combo de informações para poder diagnosticar e ver a perspectiva prescritiva? Perfeito, perfeito. Então assim, a gente vai pensar o seguinte, João, vamos para um exemplo aqui. Então se de repente a gente associar que o nosso aluno ele vai estar lá um processo de drop pélvico, a gente vai comparar a espinha ilíaca anterior direita com a anterior esquerda e a gente vê que ele tem um drop pélvico. Quando a gente analisa, só que a avaliação é estática, né? A gente precisa confrontar essa realidade, essa medida que a gente viu com o movimento, e esse movimento ele vai abranger muito isso. Então, quando ele fizer um movimento, você vai ver que vai acontecer esse drop pélvico, você vai ver o processo escoliótico lá presente, você vai ver a questão das cadeias musculares se adaptando a esse movimento para fazer a coisa. E isso vai te dar subsídio também para você entender as outras cadeias adjacentes que estão trabalhando em cima disso, para a gente começar a corrigir. Bom, quais são os músculos que estão encurtados, os músculos que estão hiperativos, os músculos estabilizadores que deviam estar funcionando e não estão funcionando. E isso a gente consegue ver através do movimento, que é constante. Então, não tem como você... E é isso que a gente pensa assim, qual o melhor exercício? Então, você vai pensar que o melhor exercício é aquele que é cabível para o aluno. E ele precisa ser adequado ao aluno, não o aluno se adequar ao exercício. E que tá, então a avaliação antropométrica ela é realmente importante. Agora ela é uma avaliação comparativa. Eu vou pegar esses dados da avaliação antropométrica e quando eu reavaliar, eu vou analisar se as minhas intenções elas foram alcançadas. A avaliação postural e funcional, ela vai me dar diretriz de treino, ela vai me dizer o que é que eu vou fazer com o meu aluno, o que é que eu vou prescrever, o que é que eu vou contraindicar, pelo menos no momento, de acordo com aquela realidade que a gente encontrou postural e funcional nele, e vai embora. Perfeito, e aí entra o que a galera do Instagram está acostumada a ouvir eu falar em hipertrofia cerebral. Olha aí, ó, da onde que eu tiro as ideias do hashtag hipertrofia cerebral. O TED acabou de dar uma aula para nós aí de hipertrofia cerebral, ou seja, eu tenho que analisar nuances do aluno, eu tenho que ver a demanda, eu tenho que ver quem é ele, é o princípio da individualidade que nunca deve ser esquecido, e eu tenho que raciocinar com os dados subsidiais de uma avaliação postural estática, de uma avaliação antropométrica, de uma avaliação funcional que pode ser feita com testes ou no próprio movimento, como tu mesmo falou, o movimento fala. Ou seja, a gente vai lançando mão de vários recursos de diagnóstico para fazer o que tu falou, né, Ted? Raciocinar as condições prescritivas. E aí, um dado que um profissional que atua com isso está colocando para nós. Tanto no presencial quanto no online para resolver o problema da galera. Então investir no trabalho online também, já que foi lançado durante a pandemia, né? Ou a pandemia validou o nosso trabalho online, agora a galera tem que dar continuidade, né, nesse trabalho híbrido aí entre as duas coisas. Né? E uma coisa muito importante, João, é a questão que a gente fala assim, da escolha dos exercícios, a gente vai colocando a proposta da progressão sistemática, né, da progressão pedagógica do exercício. Então a gente vai olhar que eu sempre brinco que conhecimento é diferente de informação. Então você vai pegar lá um artigo análise do movimento, aí você vai dizer que tal exercício ativa melhor tal grupamento muscular quando você faz determinada posição. Então a gente vai confrontar duas situações. Então, por exemplo, eu esqueci o autor, mas ele coloca que quando você faz a cadeira em extensão, a cadeira extensora em dorsiflexão, aí você tem uma ativação melhor do quadríceps. Beleza? Isso é um dado. Só que o Myers ele fala que quando você está com a linha superficial posterior, que o nosso trícepsural e o posterior de coxa compõem também essa linha, se ela tiver em preso curto, você vai tentar fazer isso em dorsiflexão, só que você não vai conseguir fazer o movimento por completo, porque vai ter o que a gente chama de hiperatividade fusal, né? O fuso muscular vai disparar e ele vai travar o movimento, ele não vai conseguir fazer a extensão do joelho. Então, o que a gente vai fazer? Adequar o aluno
ao exercício, de acordo com tudo isso que a gente já falou, e ir progredindo sistematicamente, ou fazer a progressão, a regressão pedagógica do exercício, de acordo com a realidade dele. Então não adianta a gente colocar um agachamento barra atrás, profundo, para o cara fazer, se ele não tem condição de fazer isso. A gente vai começando aos poucos aí. É individualizar, né, cara? E nós, na educação física, falamos disso pra caramba. Acho que é pouco individualizado, mas todo mundo lança mão dessa fala, né? Ah, individualizar, você já deve ter lançado mão disso. Ah, vou individualizar o treino. E aí a pergunta que eu sempre faço, muito bem, me diga como tu individualizas o treino do teu cliente. Perfeito. Isso que o teste está falando é uma forma de individualizar. E aí entra uma outra hashtag, né? Eu sou o homem da hashtag, agora é que sabe. A hashtag prescrição sem avaliação, prescrição séria. Da onde que eu tiro essas ideias marqueteiras? Não é marqueteiro. É disso aqui, ó, do bate-papo com o TED. O que ele está nos colocando, galera? Ele está nos colocando que ele está levantando vários dados de diferentes nuances do cliente dele para poder raciocinar a prescrição. Porque sem esses dados, certamente a tua prescrição não seria tão qualificada. Ela até pode ser qualificada, mas ela não é tão individualizada e tão qualificada, porque quanto mais eu tenho dados do cliente, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais hipertrofia cerebral eu posso fazer. Hashtag hipertrofia cerebral. Ou seja, mais eu coloco os meus conhecimentos de cadeia miofacial, de avaliação, de proposta de dosificação de carga em ação. Isso é legal. Essa é a ideia, né? Tanto no online como no presencial. Se ligue nisso. Eu uso uma hashtag que eu chamo de saber que parafuso apertar. Eu coloco, então você saber qual parafuso que você aperta. E às vezes o que a gente cobra profissionalmente é por ter estudado tanto e saber qual o parafuso apertar. Porque pô, chegou aqui, só fez isso, cobrou aquele monte. Cara, mas tu sabe quanto que eu estudei para saber que é esse parafuso e não os demais que era para apertar, né? Então é por aí que tem que trabalhar. Ted, eu queria dar um encaminhamento aqui no bate-papo contigo e encerrar o nosso bate-papo também falando de outras coisas que tu faz, cara. Sim. Hoje tu está coordenando uma pós-graduação aqui na região também, né? Sim, com certeza. Quer falar um pouquinho da pós em biomecânica? Após em personal training. Personal training. Então, assim, após se chama Personal Training Advanced, nome pomposo, né? No qual, inclusive, esse professor que está aqui, ele estará no nosso quadro docente, então vai ter grandes nomes da educação física nacional, então o professor João Moura, professor Gustavo Zozzi, professor Jonato Prestes, professor Ted Barros, que nos fala aqui humildemente do lado dele. E aí a gente vai... Só monstro, Ted. Só monstro. Olha o cabelo no meu braço aqui, galera. Só monstro. Né? E aí a gente vai estar fazendo, após aí um ano, após presencial, lá em Feira de Santana, então com assim, estrutura topzera, laboratório massa. E aí foi uma pós-pensada, inclusive eu posso dizer eu digo assim que quando eu montei a ementa dessa pós, eu montei toda a grade dela, eu pensei assim, cara, o que é que eu queria ver se eu estivesse fazendo uma pós de personal trainer? E foi justamente isso que a gente pensou. Eu fiz assim, velho, quando eu montei, eu fiz, cara, eu vou fazer, eu acho que eu vou assistir todas essas aulas, porque foi bem legal. Então a gente vai estar falando sobre todas as habilidades, técnicas e não técnicas, que a gente julga que um personal trainer ele precisa ter para fazer, para poder cumprir de forma simplesmente prime, né, o seu trabalho, a sua prática profissional. Começa quando, Ted? As inscrições já estão abertas, né? Então... Nós estamos gravando aqui, galera, ó, hoje é dia 20 de novembro de 2021, tá? É que vai no ar, deve levar umas 3 semanas para ir no ar aqui. Isso, ela começa em 2022, isso, que mês de 2022? Acredito que no mês 2 de 2022, fevereiro ela já começa a rodar. Então tem várias coisas, a gente vai falar de biomecânica, da fisiologia, sem fisiologia, do emagrecimento, vai falar da epigenética, vai falar de interpretação de dados laboratoriais, olha só, e aí a gente fala, por que o personal trainer precisa aprender isso? Aí a gente estava falando, aí vem a parte da fisiologia, né? A gente entende que os estímulos que a gente aplica para o nosso aluno, eles são convertidos em sinais bioquímicos, em vias de sinalização. Então, de repente, o que entender essa linguagem, essa interpretação desses exames laboratoriais, eles vão ajudar a gente a quantificar esses estímulos para poder, de repente, diminuir um processo inflamatório, uma dislipidemia, ajustar uma hipercolesterolemia ou uma resistência insulínica e por aí vai. Então, assim, tá muito legal após mesmo. Como é que a galera pode ter mais informações? Entra em contato contigo? Tem um site, alguma coisa? Tem um site. Depois a gente coloca a descrição aqui embaixo do vídeo, tá, galera? Isso, tem um site da Qual é o site? Tu lembra de cabeça aí? Eu não lembro, mas depois a gente vê com o tag, vai ficar aqui embaixo na descrição, tá, galera? Vai ficar embaixo aí. Mas é isso aí, vai ser muito massa e a gente espera todos vocês. A Bahia toda aí, Feira de Santana região e as regiões
próximas aqui Legal. de Feira de Santana vai ter um público bom. A gente espera uma demanda boa aí. Legal, Ted. Assim, ó, cara, eu fico muito contente. Primeiro, saber que tu foi direcionado para a área da biomecânica com uma certa influência nossa aí Total, daqui total. Não cara. tá certo não. Foi É legal saber. Segundo, é legal saber que tu vem crescendo, né, nesse tempo todo aí, e legal te conhecer agora presencialmente. A gente se conhecia aí online em cursos, congressos que a gente participou junto, e legal saber que tu está investindo numa área que até pouco tempo atrás, Ted, não sei como é que tu via, mas postura, eu ainda acho assim, ó, nós avaliamos muito pouco de postura. Muitos colegas nossos, assim, eles passam batido por essa área, e no meu entendimento, é uma falha grave, porque as pessoas podem ter algo pesadamente devastador do ponto de vista postural, ou às vezes nem tanto, mas como eu brinco sempre, né, eu posso corrigir um cara dentro de uma sala de musculação trabalhando bem, mas eu posso importar. Sim, com certeza. Né? E se eu não sei o que ele pré-tem ali no começo de treino, o que ele pré-existe no corpo dele em termos posturais, ortopédicos, fica bem complicado. Então é legal saber que tem um profissional que está investindo nessa área, então a galera que quer também discutir postura, quer envolver postura, e agora tem a pós-graduação. Sim. Só entrar em contato. Qual é o teu Instagram para passar para a galera aí? Inclusive na minha... Pode ir, Caio. Não. É que o Caio, galera, não, está dizendo que tem 2 minutos. É que senão vai acabar o vídeo. Beleza, nós estamos no Então tá. final. Inclusive, o módulo que eu vou dar na pós vai ser posturologia, vai ser sobre posturologia aplicada ao personal trainer. Mas a questão da avaliação postural, você tem total razão. Assim, ela... E como eu já trabalhei em equipe multidisciplinar, então com fisioterapeuta, com ortopedista, tem muitos alunos meus que são encaminhados por fisioterapeutas e ortopedistas. Ela justamente ajuda você a trabalhar de forma uníssona nessa equipe, né? Então o cara vai falar, bom, o cara, sei lá, o cara tem uma cápsula de adesivo, o cara tem escoliose, o cara tem uma hérnia de disco. A hérnia de disco de hoje, ela foi de repente um desequilíbrio que foi negligenciado lá atrás, e aí você pode... E foi às vezes piorar. agravado com o treino, né, cara? Com Porque se tu certeza. não sabe o que tem ali, Ted, tu começa a jogar cargas para estética, que aquela coluna, de repente, aquela hérnia poderia ser bem mantida ou atenuada, no fim tu agrava o problema por desconhecimento. Ted, nós vamos fechando aqui, cara, te agradeço demais aí, demais mesmo. Amanhã eu vou ver esse rapaz do curso aqui em Salvador, mas muito legal de novo, né, esse contato presencial, cara. Fico muito feliz em poder fazer esse bate-papo contigo e te receber aqui no como é que a gente chamou? Conversa com o João. Conversa com o João. Beijo do João pra vocês, valeu, Ted. Obrigadão aí. Beijo do seco. Beijo do gordo pra você. Opa, não, beijo do João. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.